Bom dia, que a graça e a paz estejam com todos nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. É bom estarmos aqui mais uma vez, nesse início de ano, pensando, refletindo sobre alguma coisa que Deus esteja nos dizendo, tocando o nosso coração, para que a gente possa colocar em prática em nosso dia a dia, em nossas vidas, não é? Eu creio que os irmãos todos já ouviram essa expressão que diz que o Brasil é o celeiro do mundo, né? O Brasil é o celeiro do mundo. E essa expressão ela é absolutamente verdadeira. O Brasil realmente é o celeiro do mundo em termos de reservas naturais, de campo, de agricultura, de safras recordes que ele tem, de grãos, né? Alimentos, enfim. O Brasil hoje ele alimenta 90 milhões de pessoas. É pouco, minha gente? 90 milhões de pessoas são, na verdade, alimentadas pelo Brasil, né? Aliás, 900 milhões de pessoas. Desculpem aqui eu ter cortado um zero, né? 900 milhões de pessoas. É muita gente, é quase 1 bilhão de pessoas. E, na verdade, segundo as estatísticas, o Brasil tem condições de alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo sem grande problema, porque ele alimenta 900 milhões de pessoas apenas com 7% do seu território. 7%. Então, tem muita coisa ainda a ser explorada e a ser feita, e a gente pode dizer assim que o Brasil, nesse sentido, realmente é o celeiro do mundo. Tem um amigo aqui que trabalha também, né? Não é só pastor, mas trabalha na Embrapa, e a Embrapa também é uma das responsáveis por esse êxito que o Brasil tem nessas circunstâncias. Mas o Brasil também, ele, com a sua bacia hidrográfica, né, da Amazônia, ele poderia, na verdade, fornecer água para o mundo inteiro, durante 250 anos, sem ter problema nenhum de falta de água. É o Brasil, né? É o Brasil gigantesco que nós somos. Porém, eu diria que, fazendo uma analogia, nós poderíamos também dizer que o mundo ele está se tornando o celeiro do eu. E é aqui que a gente quer ficar hoje, certo? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, o celeiro do eu. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, é que o mundo cada vez mais ele está se tornando egoísta, recheado de pessoas que só pensam em si mesmas e nada mais além disso. Em outras palavras, nós estamos percebendo que as pessoas hoje estão sendo tendenciosas a algumas características que eu vou citar aqui para os irmãos. Por exemplo, querer estar sempre certas. É ou não é? Dificilmente você vai encontrar alguém que não vai querer sempre estar certo. Também o mundo hoje está cheio de pessoas que querem sempre mais de qualquer coisa, mas eles querem sempre mais. O mundo hoje também está recheado de pessoas que querem ganhar sempre e nunca, absolutamente nunca perder. O mundo hoje está cheio de gente que quer reconhecimento constante por parte dos outros, também no seu dia a dia. Também a gente tem pessoas que estão hoje cada vez mais querendo falar mais de si mesmas e menos dos outros. É nesse sentido que eu estou dizendo que o mundo hoje está cada vez mais se tornando o quê? O celeiro do eu. O celeiro do eu. E essas pessoas estão cada vez menos dispostas a mostrar empatia para as outras pessoas. Estão sempre querendo mais para si e querendo pensar muito menos nos outros. Vou dar um exemplo bem simples. Se acontece um acidente no meio da rua, as pessoas hoje ficam mais preocupadas em filmar o acidente do que socorrer
o indivíduo que está acidentado ali naquele instante, naquele momento. É ou não é? Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesma, com a repercussão que o seu vídeo pode ter, do que efetivamente com aquele que está carecendo, está precisando da sua ajuda naquele momento, naquele instante ali. Enfim, existe uma história na Bíblia, uma parábola, na verdade, contada por Jesus Cristo, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 12, Lucas 12, a partir do versículo 13, que vai ilustrar exatamente o que eu estou querendo dizer para a nossa igreja e para os irmãos e amigos que nos ouvem através da internet durante a semana. Essa é a chamada parábola do rico, mas do rico insensato, segundo o texto bíblico. Esse texto diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vós? Ou entre vocês? E então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza ou ganância. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que este possui. Preste bem atenção nessa frase. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, que ela possui. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Preste bem atenção nessa frase. Muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto que nós acabamos de ler. Ore comigo por um instante. Pai amado e Deus eterno, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas e em nossa igreja nessa manhã. Que o teu divino Espírito Santo preencha esse espaço, que ele fale aos nossos corações, que ele possa suscitar dentro de nós reflexões, entendimento, compreensão do texto que nós acabamos de ler e que nós possamos entender como aplicar as lições dessa porção bíblica na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E que esse texto ele sirva nessa hora para aprimorar a nossa relação contigo. Que esse texto nessa hora sirva para nos ligar mais a ti, para nos fazer entender o que tu queres de cada um de nós, Pai. Não é à toa que nós estamos aqui nessa manhã. Estamos porque a tua vontade nos trouxe até aqui. Então, Pai bendito e Deus eterno, que essa manhã seja uma manhã verdadeiramente de encontro contigo, porque culto é encontro contigo. Essa é a nossa oração. E eu te agradeço muito mais ainda pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Quais são as características de quem vive no celeiro do eu? Quais são as características de quem vive nesse celeiro do eu? Por celeiro do eu quero falar de um lugar onde as pessoas estão muito mais preocupadas em acumular, em guardar para si mesmas, em juntar em excesso aquilo que não precisam, um imenso depósito de egoísmo, tal qual a Casa da Moeda do Tio Patinhas. Eu acho que essa geração atual não leu, né? Os gibis do Tio Patinhas, né?
mas a minha geração, na minha infância, a gente lia muito as histórias do Tio Patinhas que a gente comprava das bancas de revistas, né? Eita, tempo, né? Tempo bom, né? Igual as músicas dos anos 70, né? A gente canta de vez em quando. Enfim, mas o Tio Patinhas, esse personagem lendário, né, das histórias em quadrinhos, ele tinha uma casa que era chamada Casa da Moeda. E nessa Casa da Moeda ele tinha toda a fortuna dele ali, né? Não tinha bancos nessa época, nem nada, então o Tio Patinhas juntava todas as moedas dele ali dentro. Então, 80% de um prédio enorme, né, ficava preenchido, cheio das moedas de Tio Patinhas. Tinha a moeda número 1, né, por sinal, que era uma moeda da sorte, que ele guardava ela com todo carinho e etc. O mundo está se tornando uma espécie de casa de Tio Patinhas, onde as pessoas estão preocupadas apenas e tão somente em juntar para si mesmas e nada mais além disso. É disso que eu estou chamando o celeiro do eu, para usar essa expressão que é colocada nesse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui para os irmãos. Desse homem que diz assim: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou reconstruir esses celeiros, eu vou armazenar dentro desse celeiro, e eu vou dizer então, enfim, para a minha alma: descansa, come, bebe e aproveita a vida. Isso é o celeiro do eu que só pensa em si mesmo. Mas quais são as características de alguém que vive dentro desse celeiro do eu? Primeira delas, quem vive no celeiro do eu é cheio de si mesmo. É cheio de si mesmo. O texto bíblico no versículo 17 e 18 diz assim: então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. É impressionante a quantidade de pronomes possessivos que são utilizadas nessa pequena porção de texto bíblico, e é impressionante os verbos como aparecem na primeira pessoa do singular: eu e eu. Notou? Ele diz assim, olha só: que farei? Quem vai fazer? Eu. Ele diz: destruirei. Quem vai destruir? Eu. Ele diz: construirei ou reconstruirei. Quem vai reconstruir? Eu. Ele diz: armazenarei. Quem vai armazenar? Eu. Ele diz assim em seguida: minha colheita. A colheita é de quem? É minha. Ele diz: o meu produto. O produto é de quem? É meu. Ele diz: os meus bens. Os bens são de quem? Meus também. E para iniciar o texto, diz assim, nas versões mais antigas, né? Ele arrazoava com quem? Consigo mesmo. Ou ele pensava consigo mesmo. Entendeu? É eu, meu, minha, e assim por diante. Todas as ações dessa história aqui, elas são projetadas por um único indivíduo que pensa em tudo, um indivíduo que realiza tudo, um indivíduo que conduz tudo, um indivíduo que não consulta ninguém, nem menciona empregados. Ele não diz assim: eu vou mandar os meus empregados. Não, é tudo eu e eu. Não é à toa que a única pessoa com quem esse indivíduo dialoga durante toda a história dele aqui é com quem? Consigo mesmo. Então direi a quem? A minha alma. Então direi a minha alma. Ou seja, a única pessoa com quem ele conversa é com a alma dele. Ou seja, ele só conversa consigo mesmo também. Simplesmente porque no grego, essa palavra alma, que a gente lê aqui como alma, traduzida como alma, é a palavra psique. E a psique é o centro dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Ou seja, ele só conversa com os seus próprios sentimentos e com os seus próprios desejos. E com mais ninguém. Você entende que é uma pessoa voltada completamente para si? Por isso eu estou dizendo que, na verdade, o indivíduo que habita
no celeiro do eu, ele é um indivíduo cheio de si mesmo e de mais ninguém. Ou seja, ele só conversa com seus próprios sentimentos, com seus próprios desejos, que são insaciáveis, um poço verdadeiramente sem fundo nenhum. E observe que no início da história, a história já diz que ele era um homem pobre, que ficou rico. A história diz assim? Então Jesus passou a contar uma parábola de um homem pobre que ficou rico. É assim que diz aí? Não. Aí diz assim, então passou a contar a parábola, uma história de um homem rico. Ele já era rico. Ele agora ficou riquíssimo. Bilionário, na verdade. Está entendendo? Contudo, esse desejo insaciável, essa fome de si mesmo, permanece dentro dele. Agora, é interessante a gente dizer que essa fome de si mesmo não é apenas o privilégio de gente que é rica. É? Não. Eu já vi muito pobre que não tem nada, com uma fome de si mesmo que não tem mais tamanho. Gente pobre que é extremamente egoísta. Gente pobre que tem vontade de se estabelecer e estabelecer o seu eu permanentemente. Gente que diz assim, eu penso, eu dirijo, eu conduzo, eu faço, eu posso. E isso tem na classe média, na classe alta, na classe baixa. Qualquer classe tem gente assim, extremamente egoísta, vivendo no celeiro do eu, conforme eu estou colocando aqui. A nós cabe a gente se perguntar, estamos nós vivendo no celeiro do eu ou não? Estamos nós dialogando apenas com os nossos desejos e sentimentos ou não? Estamos nós apenas pensando nesse início de ano, nos nossos desejos, metas, sentimentos, objetivos, alvos pessoais e somente isso ou não? Estamos nós pensando apenas na nossa própria vontade e não na vontade de Deus ou não? Em que nós estamos pensando nesse início de ano ao estabelecer os nossos objetivos anuais? Estamos pensando no quê? Qual é a nossa ideia a respeito disso? Ou estamos mergulhados em nós mesmos, no celeiro do eu? Quem vive no celeiro do eu é cheio de si mesmo. Segunda lição que a gente observa nesse texto bíblico aqui, para a gente aprender, adotar, segurar na nossa mente, colocá-la como um alvo, como um objetivo, é que quem vive no celeiro do eu adota a filosofia muitos bens para muitos anos. É engraçado quando eu estava lendo esse texto, eu já li esse texto dezenas de vezes, né? Claro, né? Desde que me converti. Mas tem hora que a gente lê alguma coisa e parece que salta aos olhos da gente, né? Parece que a gente lê de uma maneira diferente, né? E essa frase ficou na minha mente assim, bem claro, quando eu li assim, muitos bens para muitos anos. Muitos bens para muitos anos. E eu disse, isso aqui, na verdade, é a filosofia de vida desse sujeito. O texto diz no versículo 19 assim, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. É claro que uma alma insaciável não se contentaria com pouco. A avidez com que ela devora a vida torna necessária a abundância de recursos para que ela possa, na verdade, estar satisfeita, saciada de si mesma. Então é por isso que ele diz assim, olha, vem cá minha alma, vamos bater um papo aqui, agora sim, o negócio vingou, deu certo, né? Extrapolou o que a gente queria, então agora você tem muitos bens para muitos anos. Beleza? E a frase só poderia ser assim, para a gente que vive no celeiro do eu. Imagine a frase dessa maneira, agora minha alma você tem muitos bens para poucos anos. Ou daria certo isso? Alguém aqui quer muitos bens para poucos anos de vida?
Não, nenhum de nós quer? Não, você vai ter dinheiro até dizer basta, uma fortuna, bens, tá? Mas você só vai viver mais 5 anos. Tá bom assim? Tudo que você quiser imaginar, mas apenas para mais 5 anos. Não. Imagine a frase assim: você vai ter muitos anos para poucos bens. Daria certo? Não, você vai viver 150 anos, mas agora você vai viver 150 anos com um salário mínimo. Fechado o negócio? É 150 anos, cara. 150 anos, tá bom não? Mas, não, o preço é viver só com o salário mínimo. Tá bom? Não tá. Logo, a frase só poderia ser o quê? Muitos bens para muitos anos. Ok? Ou seja, quem vive neste celeiro do eu, chamado mundo, não é? Sempre vai querer muitos bens para muitos anos, na verdade. Ninguém se contentaria com menos do que isso. Nós estamos sempre em busca do melhor carro, da melhor casa, da melhor roupa, ou de ter mais carros, mais casas, mais roupas. Não é assim? Mais objetos pessoais. E sempre será assim. Eu não quero nem entrar aqui na seara dos sapatos das mulheres, né? Porque parece que é um terreno que não se... ou bolsas. Parece serem itens que não têm fim. Né? Itens que são infinitos. Quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. Mas não para poucos anos, né? Mas para muitos anos, na verdade. Ou seja, como resultado dessa filosofia de vida ilusória, a gente vai ter também um estilo de vida ilusório. Completamente ilusório. Marcado, na verdade, por palavras que são descritas aqui no texto da seguinte maneira. Ele chama a alma dele e ele diz, olha, minha alma, o estilo de vida da gente é muitos bens para muitos anos. E agora, o lema é o seguinte, descansa, come, bebe e aproveita. Entendeu? O resultado dessa filosofia de vida é um dia o cara chegar e dizer, agora sim, descanse, coma, beba e aproveite. E aproveite. É engraçada, a vida é engraçada, é muito engraçada, sabia? Eu estava dando um curso, um treinamento aqui num hotel na beira-mar aqui da nossa cidade, desse bairro onde nós estamos, e eu dei o curso lá para os executivos, foi de manhã, né? Um dia de manhã, né? Cheguei lá, tal, dei a palestra, conversei, falei, não sei o que, tal. Quando deu mais ou menos quase meio-dia, umas 11h30, tinha terminado, desci, né? Tinha tido o coffee break, né? É bonito esse negócio, né? Comida lá, tal, etc. Aí eu desço, de frente do hotel, eu olho para aquele calçadão, aí eu vejo 2 mendigos. 2 mendigos que todos os bens deles estavam ali ao lado deles naquele momento. Uma espécie de mala, sei lá, bolsa, do lado deles ali. Umas mochilas. E os dois no mais alto papo, na mais alta conversa, ali à beira-mar, o mar ali na frente deles, eles conversando, sabe? Pareciam 2 homens de negócios assim, sabe? Bem rico, bem cheio de coisa. Aí eu fiquei pensando naquelas histórias que a gente lê de vez em quando. Eu digo, eu saio daqui desse hotel com esse pessoal aqui em cima, engravatado, não sei o quê, lutando para um dia dizer, vai para a beira da praia. Senta, vai conversar com teus amigos, come, bebe e aproveita a vida. E os caras estavam lá,
fazendo aquilo que os de lá de cima estavam surrando para um dia fazer. Você entende que é uma filosofia de vida ilusória que gera um resultado de vida ou um estilo de vida ilusório? É isso aqui. Nada mais do que isso. Ou seja, é lógico, evidentemente é lógico que nós devemos fazer estas coisas. É claro que nós precisamos pensar em descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Lógico. Não tem nada de errado nesse resultado aí. A vida é para ser vivida desse jeito mesmo. Precisamos descansar, precisamos comer, precisamos beber, precisamos aproveitar a vida. Mas não por conta dessa filosofia do mais bens, mais anos, mas sim por aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz. Você lembra o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. Localizou aí? Diz assim o apóstolo Paulo para a gente: digo isto, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vou repetir. Digo isto, não porque eu esteja necessitado, mas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. E essa palavra abundância aqui é a mesma palavra abundância de lá, de onde nós vimos, de Lucas. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a gente vai descansar, comer, beber, aproveitar a vida, não porque nós estamos no auge, no pico dos muitos bens e muitos anos. Não, mas porque nós aprendemos o segredo do viver. Porque nós aprendemos verdadeiramente o que é ter uma vida satisfatória, vivendo alegre, contente e feliz, seja qual for a circunstância. Igual aqueles dois mendigos estavam lá na beira-mar, aproveitando o tempo deles naquela manhã, conversando um com o outro, enquanto os executivos estavam se matando lá em cima para um dia descer e viver aquela vida de mendigo. Por mais ilógico que pareça. Terceira lição que esse texto nos traz. Quem vive no celeiro do eu acredita que a vida consiste no excesso. Quem vive no celeiro do eu acredita que a vida consiste no excesso. Versículo 15 diz, quando Jesus é instado por aquele homem a tomar uma posição, manda que meu irmão reparta os bens dele comigo, Jesus diz assim para ele, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza ou ganância, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. Não é sem propósito que esse versículo começa com duas advertências. Notou isso? Duas advertências. Tem algumas traduções que dizem assim, acautelai-vos. Essa minha tradução que eu estou usando hoje diz assim, tenham cuidado, tenham cautela. Ter cautela ou acautelai-vos, ou tenha cuidado, no original grego é assim, veja com os olhos e com os olhos da mente. Entendeu? Esse tenha cuidado significa dizer assim, vejam com os olhos e com a mente. O que o texto aqui no original está dizendo assim?
não vejam só a aparência das coisas, mas veja também o que está por trás das coisas. Então tenha cautela, tenha cuidado. Essa é a primeira advertência. Mas a segunda advertência diz assim: e guardai-vos. Ou na minha tradução diz assim: não se deixe dominar. Que no original grego também significa mantenha vigilância. Fique de olho aberto. Preste atenção. É isso que o texto está dizendo lá no original grego, na verdade. Entendeu o que eu estou dizendo para você? São duas advertências. Ele aqui está dizendo assim, olha, primeiro tenha cautela, depois se guarde. Esse guardai-vos aqui, que tem a ver com vigilância, vem de guarda mesmo. É assim, coloque um sentinela, coloque um guarda, coloque alguém observando, coloque alguém vigiando. Tenha cautela, veja não só o aparente, mas veja o que está por trás disso daí. Preste atenção. Ou poderíamos dizer assim, preste atenção, perceba, fique atento, se cuide, vigie. Seria isso, na verdade. Mas por quê? Vigie, se cuide, fique atento, preste atenção, porque é no celeiro do eu que vive a ganância. É no celeiro do eu que vive esse desejo ávido por ter mais, essa cobiça, esse olho grande, essa inveja, essa não saciedade das coisas, que implica, na verdade, muitas vezes em destruir para poder obter o que o outro tem de qualquer maneira, de qualquer forma, e querer mais e mais. Aqui vale a pena também a gente se deter um pouquinho nessa palavra abundância. Essa palavra abundância no original, que é a razão de ser desse ponto aqui, ela significa algo que transborda, algo que cai, algo que está em excesso, algo que extrapola, na verdade, aquilo que deveria ser, aquilo que vai muito além, entendeu? Vai muito além. Então preste atenção. O que Jesus está nos dizendo é assim: a vida de uma pessoa não consiste nos excessos. Captou? A vida de uma pessoa não consiste nos excessos. Excesso. Só que as pessoas não pensam assim. Não é só o excesso de bens, é o excesso de qualquer coisa que a pessoa esteja consumindo em excesso, ou esteja guardando em excesso, ou esteja, na verdade, acumulando em excesso. A vida de uma pessoa não consiste nos excessos. Na linguagem aqui, na abundância de bens que uma pessoa possui. Mas o sentido do original é: a vida de uma pessoa não consiste nos excessos que ela esteja cometendo ou aproveitando-se disso nesse instante. Talvez aqui seja um momento que se enquadra justamente a presença daquele homem que chega para Jesus e diz assim: ei, Jesus, você não é rabino? Você não é rabino? Então, mande que meu irmão divida a herança dele comigo. Os irmãos sabem a história da herança, né? Em Israel, o primogênito, ele tinha direito ao dobro de todos os outros. Provavelmente esse rapaz aqui que interpela Jesus, ele era um dos irmãos mais novos, que estava achando injusto o irmão mais velho ficar com a parte da herança que ele realmente pertencia, que cabia a ele. Então por isso que ele está reclamando e dizendo assim: não é justo isso, manda dividir aqui. Só que Jesus está olhando para a cara dele e está dizendo assim: olha, esse cabinho aí está com muito mais cobiça dentro do coração dele do que a gente pode imaginar na verdade. Mas entenda, a vida de uma pessoa não consiste nos excessos.
qualquer tipo de excesso. Seja o excesso de comida. Já viu gente que come demais? Ou que acumula demais? Pasme os irmãos, eu já tive uma cliente no meu consultório que os sacos de comida perdiam a validade e ela não usava. Você já imaginou isso? Feijão, arroz. Tinha tanto estocado na casa dela que perdia a validade e ela não usava. E ela comprava mais. Ela comprava roupas que não usava. E as roupas ficavam velhas dentro do seu guarda-roupa e ela não usava. Às vezes ela comprava pensando assim, eu vou comprar porque eu vou dar de presente a fulano, beltrano, ciclano. Chegava na hora de dar de presente, ela não dava de presente, ela acumulava, ela ficava com aquilo lá dentro. E os guarda-roupas eram entupidos. A vida de uma pessoa não consiste nos excessos. Seja excesso de comida, seja excesso de bebida, seja excesso de drogas, seja excesso de preguiça. E tem gente que tem excesso de preguiça, né? Vamos lá, convém que de vez em quando a gente tem uma preguicinha, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Tem um dia que a gente diz assim, hoje eu não estou afim de nada, né? Estou querendo ficar aqui manhosamente preguiçando aqui dentro de casa, sem fazer nada, né? Mas o excesso de preguiça também é complicado, né, minha gente? E tem gente que tem excesso de preguiça, haja vista, né? Mas também tem gente que tem excesso de trabalho, não tem? A vida é só trabalho, 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 trabalho. A vida não consiste nos excessos. Tem gente que a vida é um excesso de diversão, não é não? Só quer brincar, jogar e nada mais além disso. Tem gente que a vida é excesso de sexualidade, não é não? Só é sexo, 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 sexo. Tem gente hoje em dia que a vida é só celular, não é não? É excesso de celular, não? Vai dormir, o bichinho já fica ali do lado. Parece a Bíblia, né? Parece a Bíblia. Parece a Bíblia. Vai dormir na cabeceira. Acorda de manhã cedo, a primeira coisa que pega é o quê? É o celular. E ele não consegue levantar da cama sem antes ver as notícias importantes do dia, sem a qual ele não pode levantar da cama sem saber, porque o mundo vai acabar se ele não ver. Tem gente que é excesso de celular também. Mas também tem gente que tem excesso daquilo que é descrito em Romanos. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, capítulo 29. Versículo 29, aliás. Veja como começa esse texto. Esse texto começa com a mesma palavra abundância que a gente acabou de ler lá em Lucas 12. Diz assim, estão cheios, ou seja, são abundantes de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios, estão abundando de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, invejosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que as praticam. É excesso de maldade aí, não? É excesso de maldade. Mas tem gente que é exatamente assim. Porém, tenha certeza de uma coisa, meu querido ouvinte. A vida não consiste nos
excessos. Eu vou pedir para você repetir comigo isso. Repita comigo. A vida não consiste nos excessos. Você está entendendo? Quais são os excessos contra os quais você tem lutado? Às vezes tem coisas que parecem besta, né? Mas eu conheci já um pastor amigo meu que ele tem uma geladeira somente para Coca-Cola. Somente. Porque ele e a esposa dele só tomavam Coca-Cola. E era uma geladeira que ficava na garagem, de cima até embaixo, só de Coca-Cola 2 litros. A vida não consiste nos excessos. Entenda bem isso. E eu quero concluir dizendo que existem 3 contradições nesse texto aqui que são muito interessantes para a gente refletir nesse finalmente. Qual é a primeira contradição na vida de quem vive nesse celeiro do eu, do si mesmo, desse egoísmo? Este homem é o único que eu conheço ser extremamente racional e ser chamado de louco. Você notou isso na parábola? Este homem é o único cara que eu percebo que é um camarada extremamente racional e Deus olha para a cara dele e diz assim, tu é um louco. Ele é racional ou não é? Mas o camarada fez tudo certo. Ele não é acusado de nenhuma desonestidade aqui. Ele é rico pelo esforço próprio dele. Tornou-se riquíssimo por esse próprio esforço. A racionalidade diz que ele pensava consigo mesmo, ou seja, é um cara que é pensante, que tem um problema para resolver, ou seja, eu tenho uma super safra aqui, eu preciso resolver esse problema. Eu não tenho mais terra para onde ir, então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, em vez de ter um celeiro de 1 andar, eu vou ter um celeiro de 5 andares. Então, tem alguma coisa de irracional nisso? Não. Muito pelo contrário, ele fez a terra produzir, ele arrumou a solução para a questão de não ter lugar para armazenamento. Ele é racional. Ele chega agora e diz, olha, come, bebe, regala-te a minha alma, aproveita, que é hora de aproveitar. Mas é o único cara também da Bíblia que Deus chama ele de louco. Louco. Isso é uma contradição. Mas não é só de louco. Na verdade, a Bíblia diz assim, a tradução da palavra diz assim, você é descuidado, insensato, egoísta, imprudente, sem razão, sem sentido, sem reflexão e sem inteligência. Essa palavra aqui poderia ser traduzida por qualquer uma dessas expressões aqui. Por isso ele é chamado de louco. Entendeu? Por isso ele é chamado de louco. Entendeu? Essa é a primeira contradição. Mas sabe por quê? Porque a lógica de Deus não é a lógica do mundo. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. Meu irmão, sinceramente, vamos dar uma paradinha aqui. A gente está vivendo em função do quê? Quando eu e você pensamos nos nossos objetivos de vida, a gente está pensando no quê, finalmente? No propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós? Ou a gente está pensando simplesmente na atmosfera agradável, maravilhosa, fantástica, que a nossa vida pode ter, se a gente usufruir do poder de Deus para nós? O que a gente está pensando, finalmente? Qual é a nossa lógica? Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas metas? Quais são os nossos desejos? Segunda contradição que a gente encontra nesse texto é que este homem que vive no celeiro do eu, ele é o único que quanto mais ajunta tesouros para si mesmo,
mas fica pobre. Você prestou atenção no que é que diz o texto? O último versículo do texto, os últimos versículos do texto, diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aí vem a conclusão: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa é outra contradição. Quanto mais o cara ajunta, diante de Deus, menos ele tem. Menos ele tem. Impressionante isso. Vá comigo para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. É o texto que, na verdade, nós estamos pensando de tornar o texto da nossa igreja durante esse ano. Mas eu vou ler a partir do verso 17. 1 Timóteo 6, 17 diz: exorte aos ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade ou incertezas da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Deus quer que a gente tenha prazer. Deus nos proporciona tudo ricamente. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos em dar e repartir, ajuntando para si mesmos, não tem problema nenhum em você juntar para si mesmo, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, da vida eterna. Amém? Amém. É isso. É isso. Só que nós precisamos estar conscientes disso. Só que nós precisamos estar atentos a isso. Porque senão a gente vai ser exatamente tal qual esse homem que vive no celeiro do eu. Quanto mais ajunta, menos tem. Quanto mais ajunta, menos tem diante de Deus. E menos aquilo funciona. Terceira e última contradição. É que este homem é o único que, quando pensa que tem tudo, ele não tem nada. Quando chega na hora que ele acha que finalmente conseguiu chegar no topo, conseguiu chegar lá no top de linha, ele não tem nada. No momento que ele diz: minha alma, você tem muitos bens para muitos anos, ele nem tem mais bens, nem ele tem mais anos. Não sobra mais, nem bens, nem anos. Porque ele está confiado na instabilidade das riquezas. Deus, na parábola, olha para esse homem e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem vai ficar? Para você, não é. A alma não vai descansar, não vai comer, não vai beber, nem vai aproveitar a vida. Então esse é o cara que quando acha que tem tudo, não tem nada. E tem muita gente na vida que é exatamente assim. Acha que tem tudo, mas no final das contas não tem nada. Absolutamente nada. Aí eu quero terminar exatamente com Provérbios. Manvera. Provérbios, capítulo 3. É engraçado como Deus é, né? Perfeito, né? Naquilo que ele faz. Eu não troquei uma palavra com a irmã Vera essa semana sobre a reflexão que ia fazer hoje pela manhã. Eu só sabia que Deus tinha me mandado fazer essa reflexão e nada mais além disso. Não troquei nenhuma palavra com ela. Mas entenda bem uma coisa. O celeiro do eu é o lugar onde habita a alma da insatisfação.
O celeiro do eu é onde habita a alma da insatisfação. Aí, a irmã Vera me traz exatamente esse texto, do capítulo 3 de Provérbios, a partir do versículo de número 9, que diz assim: honre o Senhor com os seus bens. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus, o quê? Celeiros ficarão completamente cheios. Não é só cheio, não. Completamente cheios. E os seus lagares transbordarão de vinho. Amém e amém. É assim. É assim. E é assim. Mas primeiro, você precisa honrar ao Senhor com os seus bens. Aí tudo transborda. Aí não tem problema de transbordar. Aí vai ser, na verdade, aquilo que Deus quiser que seja na minha vida, na sua e na vida de cada um de nós. Porque os nossos celeiros estarão completamente cheios, em nome de Jesus. Amém e amém.